Boa noite a todos. Nesse momento, nós estamos cumprimentando aqueles que nos estão assistindo, que estão conosco, sentindo uma alegria muito grande por essa oportunidade que essa casa maravilhosa que é o Reencontro nos está possibilitando. Quero agradecer essa oportunidade e, ao mesmo tempo, trazer para todos aqueles que estão nesse momento acompanhando, assistindo, o agradecimento também, porque nós vamos falar um pouco acerca de Jesus, nós vamos falar sobre a paz, e tudo isso é da maior importância nesse instante. Nós sabemos que a importância da paz, da conquista da paz, é algo intransferível, pessoal, algo que vai acontecer no íntimo da alma da criatura, nos seus propósitos mais íntimos, nessa busca que o ser humano vive buscando, tentando, e poucas vezes acontece na plenitude do que ele esperaria acontecer. Nós vamos ter como base, nesse momento, uma frase daquela canção de São Francisco de Assis, que fala: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Fazei-me instrumento da vossa paz. É isso que todos estamos buscando, sermos instrumentos da paz. Mas para sermos instrumentos da paz, inicialmente teremos que conquistá-la, teremos que cultivá-la no nosso mundo íntimo, nas nossas convicções, na forma como agimos durante a vida toda. É uma conquista que se faz gradualmente. Entretanto, muitas pessoas confundem a paz com ostracismo, com ficar sem fazer nada, como assim, só, vamos dizer, na imagem mineira de uma rede, ou baiana também, né? De uma rede, e a pessoa ali descansando, balançando na rede, isso é paz, isso é sossego, mas por dentro a pessoa pode estar com seu mundo íntimo fervendo, com seu mundo íntimo coberto e envolvido em ideias negativas, ideias perturbadoras, ideias que a pessoa há tempos vem cultivando e ela não se dá conta propriamente dito. Enquanto que outras pessoas, às vezes, nesse corre-corre da vida atual, pleno século XX, 21, não é, no caso, ano 2020, e nós estamos sabendo que, às vezes, a pessoa que corre para lá e para cá, nessa corrida de conseguir levar adiante todos os compromissos assumidos, todas aquelas indagações íntimas que a pessoa tenta, mas não sabe explicar, e com isto ela vai tentar de todas as formas fugir desses pensamentos, muitas vezes, infelizmente, para uma vida desregrada, para uma vida desequilibrada. Nós sabemos que o Mestre, que Jesus, sendo chamado de Príncipe da Paz, ele vai, em dado momento, falar de uma forma totalmente diferente, trazendo certas dúvidas para aqueles que o estavam ouvindo e para todos os que, no momento, atualmente, lemos essas passagens, ficamos cientes da forma como ele vai apresentar a questão da paz, porque, de repente, o mestre está tentando, com essa forma de expressar o pensamento, ele está tentando fazer com que as pessoas sintam-se mexidas interiormente, talvez até um pouco perturbadas, para entender o que o mestre quer dizer. Eu vou ler o versículo para não faltar nenhuma palavra. Isso está em Mateus, e nós vamos apresentar agora essa passagem. Mateus 10, versículo 34. Ele diz assim: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão
o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. É uma passagem instigante. É uma passagem que convida a criatura a pensar. Porque se Jesus é chamado de o príncipe da paz, se tudo na vida ele vai, em todos os momentos possíveis, necessários, ele vai falar acerca da paz, de repente ele fala dessa forma, que ele não vem trazer a paz, ele vem trazer a espada. E a imagem da espada configura, logicamente, guerra, configura determinados tipos de crimes, de atitudes. A espada assusta quando se menciona a ideia da pessoa estar armada, da pessoa com aquele instrumento, com aquela arma, digamos melhor, pode atingir alguém, vamos dizer, com intenção, intencionalmente ou descuidadamente. Mas Jesus vai falar assim, que ele trouxe a espada, e que naquele momento, quando ele está explicando a questão, ele vai dizer que aquilo que naquele instante ele está trazendo, ensinando, apresentando, significa que essa luta de espada seria o homem ficar contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra, e assim os inimigos da pessoa estão dentro da sua própria casa. E isso é assustador, porque como se livrar disso? Como equacionar a paz, conforme o próprio mestre ensinou quando ele diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Se ele estava deixando a sua própria paz, a sua forma de expressar esse sentimento, essa condição espiritual, melhor dizendo, é claro que naquele instante em que ele fala que é para julgar uma pessoa contra outra, para fazer um tumulto dentro do próprio lar, nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Emmanuel vai explicar no livro Caminho, Verdade e Vida que essa paz que o mestre está dizendo, aliás, essa espada que o mestre está dizendo, é a espada do conhecimento, que vai propiciar à criatura um retorno ou uma viagem para dentro de si mesmo. E isso nem sempre é algo que vá fazer a pessoa ficar feliz, fazer a pessoa ficar calma, porque a viagem interior pode descortinar situações que a criatura precisa vencer, dificuldades, problemas interiores, frustrações, quedas, compromissos, uma série de coisas que estão dentro da própria pessoa. Nós sabemos que, falando dentro da pessoa, me lembrei aqui do momento em que os fariseus chegam perto de Jesus para perguntar a ele aonde fica o reino de Deus. É uma coisa muito interessante, porque Jesus falava muito sobre o reino de Deus, o reino do céu, e com isso os fariseus, muito curiosos, queriam saber se era um lugar específico. E o mestre, o que é que vai dizer para eles? O reino de Deus não está aqui nem ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nós trazemos o reino de Deus dentro de nós, mas precisamos entender o que é isso, o que é o reino de Deus, o que é a espada que está trazendo, conforme diz Emmanuel, um convite para que a pessoa olhe para dentro de si mesma, ou seja, na busca também desse reino de Deus. E isso tudo junto faz com que a pessoa, muitas vezes, caia em frustração, que a pessoa, às vezes, fica triste, pensamentos desencontrados vão surgindo, especialmente negativos, sensação de culpa, sensação de arrependimento, uma série de emoções, reações que vão surgindo no íntimo da pessoa, porque ela está desbravando o seu mundo íntimo, ela está descobrindo, desde que se resolva a isso, não é? Se motive a realizar isso.
E, no caso, quando se fala que, como está aqui em Mateus 10, não é? Falando que o homem vai ser julgado contra o pai, a filha contra a mãe, e assim por diante, é preciso notarmos também que nesta viagem interior, quando a pessoa descobre o que ela tem que melhorar e começa esse processo de vigiar, de tentar realmente melhorar, uma busca de mudança completa, de passar a pensar no próximo, ajudar ao próximo, e assim por diante. Nesse momento, esta criatura, ela vai começar a elevar o seu padrão vibratório. Ela vai ter uma mudança vibratória. O resto da família, não. O resto da família, os restantes, outros membros da família, estão ainda, muitas vezes, aborrecidos, com raiva dos outros, uns aos outros, acusando-se mutuamente, e aquela que fez a mudança, ela começa a viver um estado vibratório mais elevado. Por isso é que ela fica entre a condição anterior e essa atual, e com esse propósito de superar aquele passado. Enquanto isso, a família vai notar que ela mudou. E muitas vezes a mudança dessa pessoa da família incomoda, porque os demais familiares vão notar que eles precisam chegar no ponto que ela está, mas eles não conseguem. Por isso começa a haver uma distonia, é uma distonia vibratória, é algo que vai fazer com que as pessoas se sintam até infelizes, porque os demais membros da família. Porque, de repente, é como se aquele parente, aquela pessoa amada, muitas vezes, ela se afasta vibratoriamente, por uma sintonia que ela começa a ter com espíritos superiores, com familiares que desencarnaram há mais tempo e que têm uma posição espiritual mais elevada. Enfim, ela começa a ter uma sintonia com espíritos melhores, espíritos mais adiantados, enquanto que os demais vão ficando naquele mesmo padrão. E aí, quando se fala em padrão, nós lembramos dos padrões do Cristo, como Emmanuel fala também no livro Palavras de Vida Eterna. Ele vai falar a respeito do padrão vibratório do Cristo, a elevação, a superioridade, que nós não temos nem sequer condição de avaliar, porém, que vamos entendendo que esse padrão elevado de Jesus, ele é todo ele uma condição de exteriorização de amor e de paz. Essa paz que Jesus tentou deixar para a humanidade, ele pelo menos ali, ele vai dizer: a minha paz vos deixo e a minha paz vos dou, querendo que o ser humano entre nesse padrão vibratório que ele expressa para sentir essa paz, porque somente assim a paz vai estar dentro de nós. Entretanto, aos poucos, com o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, nós vamos vencendo a nós mesmos, vencendo os pontos negativos, aquelas interrogações que nós não tínhamos resposta até então, e que o Espiritismo vai responder e ampliar o nosso raciocínio. Porque a doutrina espírita, com tudo isso que ela nos apresenta, ela nos proporciona uma abertura do nosso horizonte mental. Ela proporciona uma expansão da nossa mente. A mente se expande, não fica mais atrelada o tempo todo às questões da vida material. Ela não vai ficar só pensando nas coisas que a vida material apresenta e que ela busca, muitas vezes, com frenesi incrível. A maioria das pessoas buscam essa condição material que elas acham que é o próprio nirvana, que é uma coisa assim fantástica e que vão conseguir ficar felizes, serem felizes, porque estarão com
tudo aquilo que elas acham que necessitam, que são as questões da fama, da riqueza, de ter uma bela casa, de poder viajar para outros países, enfim, uma série de coisas que a pessoa, muitas vezes, olha a pessoa que não tem isso e que está numa situação difícil, ela olha os famosos, ela olha aqueles que são para ela os prediletos de Deus, que são aquelas que estão recebendo presentes do Pai do Céu, enquanto que elas próprias estão aí jogadas ao léu. Muitas pessoas acham que Jesus não está nem aí para nós. Entretanto, nós vamos compreender com a doutrina espírita que há uma diferença muito grande nisso e que nós precisamos compreender que somos espíritos imortais. Esse é um ponto extremamente importante. Somos espíritos imortais. Viemos do mundo espiritual, encarnamos no planeta Terra e, posteriormente, nós vamos retornar ao mundo espiritual quando deixarmos a veste física, que muitas vezes já está imprestável, ela vai ficar aqui e o espírito volta para o mundo espiritual. Porque somos espíritos encarnados momentaneamente. E aí aprendendo, inclusive, a cultivar a paz. Aprendendo por todos os meios possíveis ao nosso alcance, essa possibilidade, não apenas de cultivar a paz, mas também de ser um pacificador. Jesus vai falar nas bem-aventuranças exatamente isso. Bem-aventurados os mansos, porque herdaram a terra. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pacificadores. Jesus vai falar dos pacíficos e dos pacificadores, porque aquele que é pacífico, aquele que já está com a paz introjetada no seu mundo íntimo, procurando entender os percalços da vida, enfrentá-los com aquela maturidade de quem já está sabendo como fazer, para não se afastar da paz que já conquistou. E essa conquista, depois, ela se torna algo inalienável, fica com a pessoa para todo sempre, com o espírito imortal. E a pessoa passa a ser pacificadora, ela vai ajudar a pacificar, que esse já é um ponto mais avançado. Primeiro, vamos conquistar a paz. Posteriormente, vamos fazer com que outras pessoas também aprendam como devemos realizar isso. Qual é o processo, qual é o caminho, qual é a mudança mental, mudança vibratória. E aí, voltando àquele momento em que o filho fica contra o pai, a filha fica contra a mãe, por quê? Cada um no seu padrão vibratório. A mudança de padrão vibratório é que faz que haja essa diferença. E aí, de repente, aquele que mudou, que conquistou um padrão vibratório melhor, vai passar a compreender os demais familiares que ainda não alcançaram isso. Só que eles ainda não aprenderam. E muitas vezes ficam irritados, porque agora fulana quer ser a boazinha, santinha ou santinho, conforme for. Podem até mesmo fazer esse tipo de comentários com a criatura, mas ela está em paz. E com isso, ela vai aprendendo também a conviver com aquilo. Lá fora, na vida comum, muitas vezes também a pessoa é chamada para mostrar que ela é uma criatura que já está com a paz no seu mundo íntimo. E aí situações muitas vezes difíceis que ela vai enfrentar e conseguir superá-las. Porque se ela conquistou realmente, ela não volta para trás, ela não retroage. Ela vai sempre melhorando a sua condição. Ou fica estacionada num certo ponto, ou ela vai cada vez mais nessa conquista. E com isso, ela vai chegar ao ponto de ser um pacificador, uma pacificadora. Nós vemos isso nos grandes vultos, como, por exemplo, Gandhi. Podemos lembrar de Gandhi, um grande pacificador.
Ele já trazia a paz íntima, a paz no seu mundo interior, e depois vai doá-la. E aí entra a questão da espada. Por quê? Ele poderia, já que era assim uma pessoa que tinha um gabarito de cultura, de estudos em outros países, e uma criatura que era ouvida, que era respeitada entre os indianos. Então, com isso, ele poderia usar a questão da paz nesse sentido de revidar aqueles que estavam trazendo problemas para o seu país. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar que ele é pacificador. Ele está em paz e é pacificador. Um dia perguntaram a Gandhi o que ele faria, como que ele achava que deveria fazer com aqueles que o levaram para a prisão, porque chegou nesse ponto, e se ele já havia perdoado essas pessoas, e ele vai dizer, então, que ele não tinha nada para perdoar, que ele não se sentia ofendido, porque essas pessoas que a paz já está morando dentro delas, existe um tipo de vibração totalmente diferente, e ainda mais se ela está pacificando o próximo. E no caso dele, eram milhares de pessoas, era um trabalho que ele estava fazendo, que é para alcançar o maior número possível de companheiros ali do seu país, não é? Para vencer aquilo tudo. E aí a gente vê outros exemplos, existem vários, nós podemos citar vários exemplos, mas também lembramos, sobretudo, de Allan Kardec, porque Allan Kardec, ele teve dificuldades extremas, que, aliás, o Espírito de Verdade havia previsto, quando ele ficou sabendo da sua missão, quando o Espírito de Verdade vai explicar para ele, o Espírito de Verdade vai dizer para ele que não bastava que ele escrevesse um livro, 2 livros, 10 livros, mas que ele teria que expor a sua pessoa. O Espírito de Verdade fala com ele. E também diz que ele seria, muitas vezes, traído, muitas vezes ele seria prejudicado pelos próprios companheiros que ele julgava, aqueles que estavam com ele e que participavam dos ideais da doutrina espírita, de tudo aquilo. E, de repente, ele vai encontrar isso. Ele escreve 10 anos depois desse momento que o Espírito de Verdade faz essa profecia, digamos assim, ele vai escrever 10 anos depois, está em obras póstumas, que tudo que o Espírito de Verdade falou aconteceu. Mas que ele jamais se deixou levar por aquelas traições, ele fala a grita dos maus, o barulho dos maus, aquilo tudo que faziam na própria Sociedade Espírita Parisiense, por ele fundada. E aí ele vai dizer que nessas horas, ele em pensamento imaginava que estava num ponto mais alto, e ali de onde ele estava, ninguém o atingia. Nada, aquelas coisas todas não o atingiam, porque era uma vibração superior. Ele não diz isso com essas palavras, mas nós estamos entendendo que ele se colocava num padrão espiritual, um padrão vibratório, estando acima, claro que ele não ia se contaminar, se contagiar com aqueles momentos de desequilíbrio daquelas pessoas todas. Portanto, fica para nós esses exemplos e muitos outros que poderíamos citar, para que nós pudéssemos também começar a trazer a paz para dentro de nós, começar a cultivar nos momentos difíceis. Vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar de orar, vamos lembrar de meditar um pouquinho em alguma coisa que pacifique a nossa alma, que melhore a nossa condição interior. E se fizermos isso mais vezes, o que vai acontecer? Nós vamos amealhando as condições para manter sempre em nós a paz interior, até que um dia a gente chegue a começar a pacificar também, que nós possamos chegar a esse ponto da pacificação. Lembrando dos versos de Francisco, daquela canção, não é de Francisco de Assis, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz.
E vamos encerrar com um verso de um poeta que nós gostamos muito, que é Nando Cordel. Nando Cordel, ele fala: a paz do mundo começa em mim. E isso depende de nós, quanta responsabilidade. Se a paz do mundo começa em mim, se eu posso contribuir para a paz mundial, eu tenho uma responsabilidade. Eu falo isso por mim mesma, não pense vocês que eu sou altamente pacificadora, não, não sou, não cheguei lá, não. Ainda estamos buscando a paz interior, para que em determinados momentos em que formos testados, nós tenhamos as condições ideais para mantermos a paz íntima, para não nos deixarmos contagiar, para não nos deixarmos chegar ao desequilíbrio. É preciso acalmar. Para isso é preciso manter sempre esse controle, esses pensamentos positivos, esse entendimento do que é a paz. Aí nós teríamos que fazer uma aula completa, um seminário. O que é a paz? Como conquistar a paz? Mas em rápidas palavras, e eu acho que é importante o texto do mestre, não é? Falando das pessoas da família, e entendendo que aquilo ali é porque houve uma mudança de padrão vibratório num dos membros da família. Por isso, esta pessoa que começou uma conquista íntima, ela se distancia dos demais e vai ser mal vista por aqueles. Por isso, o mundo de regeneração é um mundo de padrão vibratório superior. Esse mundo que nós estamos agora, de provas e expiações, o padrão vibratório que está no nosso planeta é bastante baixo. E com isso, nós vamos começar essa jornada para alcançarmos uma condição melhor, mudando o nosso padrão vibratório, melhorando, não esquecendo de orar, não esquecendo de vigiar, lembrando as palavras de Jesus que Marcos vai colocar no seu evangelho, no capítulo 30, quando Marcos registra que Jesus fala: olhai, vigiai e orai. A frase é essa: para olharmos em torno de nós, para olharmos a vida, para olharmos como estamos e orar para que consigamos, então, vigiar, olhando, vigiando e orando. Agora, eu fui ver como Haroldo Dutra Dias traduziu isso no Novo Testamento, e ele colocou o olhar, ele colocou atentai. Atentai, vigiar e orar. Eu gostei muito também, porque o atentar é para chamar mesmo a atenção. Fique atento, fique de olho. Então, vamos atentar, vigiar e orar. Esses três verbos no imperativo, para que consigamos a paz interior. A paz do mundo começa em mim. Isso é muito bonito, mas alcançar não é fácil, não. Nando Cordel escreveu o ideal, e nós vamos procurar viver o ideal. Nesse momento eu quero agradecer ao Reencontro, aos seus diretores, a todos os que trabalham ali, que eu já tive o prazer de ir algumas vezes nessa casa abençoada. E rogamos a Jesus que abençoe a todos eles, como também que abençoe as criaturas de maneira geral. Nós estamos precisando de paz. Nós estamos precisando que as pessoas fiquem mais pacíficas. E isso, nessa pandemia, é fundamental para que o convívio dentro das quatro paredes de um lar seja melhor. E que possamos, então, manter essa oração, vigiando, olhando, atentando, vigiando e orando, para que tenhamos a paz do mundo. Começa em mim, que possamos fazer isso. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz, muito obrigada.